Boa tarde, bom dia, boa noite. Mais uma live aqui do nosso projeto de 7 anos no nosso escritório em Brasília. E é com imensa satisfação que nós vamos conversar hoje com a minha sócia, minha primeira sócia, doutora Ana Carolina Sena, uma das pessoas mais marcantes da minha vida profissional. E hoje vocês vão entender um pouco mais a razão dessa importância da minha caríssima companheira de trabalho ao longo de tantos anos. Levar em consideração em nossas vidas, principalmente levar em consideração para as pessoas com as quais a gente quer conviver, o tempo de relação, o tempo de convivência, esse tempo de história que nós temos juntos. No caso da Carol Sena, é alguém que eu convivo há mais de 10 anos. A Carol Sena foi minha estagiária e, na condição de estagiária, nós vivemos momentos muito marcantes. Ainda no Conselho Federal de Engenharia, entidade, Conselho de Fiscalização Profissional, responsável por fiscalizar a atividade dos engenheiros, na época também dos arquitetos, coisa que se formou no Conselho, aliás, depois que de arquitetos. E lá, em 2010, quando eu fui a chefia da Procuradoria-Geral daquela entidade, eu conheci uma estagiária brilhante, estudante de direito, super inteligente, preparada, disciplinada, e hoje eu posso chamá-la de minha próxima sócia, Ana Carolina Sena, que acaba de chegar aqui e está com a gente. Boa tarde, Carol. Tudo bem? Boa tarde, Rodrigo. Boa tarde, pessoal que está entrando. Que alegria estar aqui na comemoração desses nossos 7 anos. Que a gente tem tanta história, né? A gente olha para trás assim, 7 anos, caramba, quantas coisas aconteceram, quanto a gente mudou nesses mais de 10 anos de amizade e sociedade. Uma alegria estar aqui. E a recíproca é totalmente verdadeira. Você sabe muito bem que você mudou totalmente minha trajetória profissional. E a gente já sentiu lá atrás essa afinidade profissional de ideias, de ideologia, que eu acho que é tão importante quando você vai construir uma sociedade e trilhar junto esse caminho da advocacia. Sim, sim. Para explicar um pouco, eu assumi a chefia da Procuradoria Jurídica em 2010 e Carol já era estagiária lá, foi lá que eu a conheci. Na verdade, as duas estagiárias do Conselho Federal de Engenharia que trabalhavam comigo hoje trabalham comigo. Então, são duas mulheres guerreiras, a Carol, que hoje é minha sócia, e a Kate, que veio trabalhar com a gente aqui ano passado, na verdade, no final de 2018. E é muito importante a gente ter, dentro da nossa história profissional, saber que pessoas que começaram a sua trajetória na carreira jurídica ao nosso lado, continuam ao nosso lado, e a gente vivencia tantas coisas importantes, né? Na advocacia, a gente não tem dia de marasmo, cada dia é um dia surpreendente. Hoje foi mais um dia surpreendente, e essa live ela não poderia vir no momento mais importante, o momento mais simbólico. Carol, quando ela era minha estagiária, teve um fato super importante que eu acho que isso definiu a nossa relação, né, Carol? Eu Totalmente. recebi, lá no Conselho Federal de Engenharia, em minha sala, um servidor que tinha acabado Rodrigo, a vida. tá travando para mim. Será que é a minha Está internet ou é a sua? assistindo aí, está travando a minha ou a de Carol? Me responda, por favor. Então, eu vou contar aqui essa história para vocês. Eu recebi em minha sala, em minha mesa, um servidor público que tinha acabado de tomar uma decisão muito importante, muito especial na sua vida. Que foi o quê? Ele tinha acabado de fazer a adoção de uma criança em idade avançada, né? A criança tinha 8 anos de idade. E agora melhorou, Raíssa? Já está melhor? Me responde aí. Para mim tá melhor. Para mim tá ótimo agora. Então, bom. Então, essa criança, que era uma criança em idade avançada, para quem não sabe, quanto mais o tempo vai passando para crianças que estão na fila da adoção, quanto maior o tempo, ela tem uma dificuldade maior, bem mais difícil que ela consiga uma família, um lar para ser adotada, para ser inserida dentro desse contexto familiar. Só que esse servidor, ele estava passando por problemas muito graves, porque o fato de adotar alguém que já estava aos 7, 8 anos
é uma experiência de vida ultra, super, hiper difícil, né? Porque você tem que se aproximar da criança, você tem que criar hábitos em comum com a criança. Eu diria que é muito mais difícil, né, Carol? A gente fazer uma adoção de uma criança aos 7, 8 anos de idade, porque já vem com uma série de uma cultura, digamos assim, de hábitos de higiene, de educação, de aprendizagem. É muito mais difícil você adotar uma criança com 7 anos do que Muito adotar. mais difícil. E aí, Muito mais difícil, tem que ser estimulada nessa adoção, porque a fila de adoção tem muito bebê, né? Tem muita procura por bebês brancos em regra, e pouquíssima procura por adolescentes. Os adolescentes, é muito triste, assim, que os adolescentes, eu agora tenho uns 4 anos que eu faço um trabalho num abrigo, e assim, a coisa mais triste é você ver o rostinho de um adolescente que vai completar 18 anos, que não tem nenhuma perspectiva de vida, gente. Com 18 anos, quem que tem um futuro de vida já trilhado ou perspectiva? Imagina alguém que vive num abrigo. Então, essa adoção tardia tem que ser muito estimulada. Mas continua, que a história é boa. estimulada pelo Estado, né? Não é estimulada apenas por campanhas publicitárias ou culturais, não. É estimulada pelo próprio Estado. E esse foi o fundamento de um pensamento nosso, que foi o quê? Se esse cidadão ele fez uma adoção, ainda que ele seja homem, de uma criança em adoção tardia, ele, mais do que uma mãe que adota um bebê, é difícil fazer essa comparação, mas só para as pessoas refletirem qual foi a dor daquela pessoa que a gente sentiu. Esse cidadão, quando ele resolve cumprir esse papel social, que é um papel social muito importante, não apenas pessoal, mas também social, porque o Estado vai ter gastos com as crianças que estão nos abrigos por muito tempo, seja de maneira direta, seja de maneira indireta. Então, ele não apenas fez uma opção de vida pessoal, como também fez uma opção inserida dentro desse contexto da nossa sociedade, dessa dificuldade de lidar com crianças que têm essa necessidade de serem inseridas dentro do contexto familiar. Então, qual foi a lógica? O servidor me contou aquela história e eu falei, você já fez o pedido de licença paternidade? E aí, naquela época, a licença paternidade que existia exclusivamente era a licença paternidade da legislação trabalhista de 5 dias. E naquele momento eu vi uma possibilidade de a gente sair da caixinha da interpretação jurídica, não era uma coisa normal no Brasil. E eu falei para ele que ele tinha que fazer o pedido que nós iríamos analisar se não seria o caso da concessão de licença paternidade com efeitos de licença maternidade, com a mesma quantidade de dias de licença maternidade. E no patamar máximo, ainda que num caso de adoção, que licença maternidade naquela época de 120 dias. E eu conversei com vários amigos da Procuradoria, vários advogados públicos, e contei para eles a dor do servidor e queria saber a opinião deles. E ninguém concordou comigo. Eu era o chefe, mas ninguém concordou comigo. Todo mundo falou assim, Rodrigo, você tá maluco, isso aí não existe. E a única pessoa que topou fazer o debate, fazer o estudo sobre o caso foi minha estagiária, doutora Ana Carolina. Nós juntos... Que tinha na época uns 20 aninhos, né, Rodrigo? 20 aninhos, uma menina. Né? Era... Uns 21, 22, por aí. 21 anos. E aí, essa minha estagiária que topou assumir essa construção jurídica comigo, e nós fomos responsáveis pela primeira decisão administrativa do Brasil concedendo licença paternidade para pai adotante único, né? Com efeitos de licença maternidade, 120 dias, e o Conselho aceitou, concordou e deferiu essa decisão, que foi uma decisão que marcou tanto a vida deles, quanto a vida, as nossas vidas, a nossa carreira jurídica. E aí, a partir disso, se criou uma amizade muito grande. Carol saiu do escritório, saiu do conselho, foi trabalhar em outro escritório, se formou, continuou na advocacia. E aí, um belo dia, em novembro de 2013, eu entrei em contato e falei, Carol, o que você está fazendo da vida? Ah, Rodrigo, estou aqui meio desestimulado com a advocacia, estou pensando em estudar para concurso, acho que eu vou estudar para concurso. Eu, Carol, mas você tinha tanta vontade de advogar? E ela falou assim, Rodrigo, mas eu já bati tanto a minha cabeça, eu estou preocupado, acho que eu vou estudar para concurso. Aí foi quando eu disse para ela, pô, então vamos montar o escritório junto? Você quer vir ser minha sócia? Aí ela falou, você tá maluco? Esse cara deve estar bebendo, né? Esse bicho tá doido, do nada me... E ela aceitou
montamos o escritório, começamos... Não, e deixa eu contar um detalhe, Rodrigo, Por dessa favor. minha decisão de ser para o concurso. Eu sempre quis advogar, você sabe. Eu, na verdade, só no primeiro ou segundo semestre da faculdade que eu tinha essa ilusão, quero ser juíza, até porque eu tenho um tio que é juiz trabalhista. Então eu tinha essa ilusão de ser juíza, mas logo depois eu já falei, não, eu quero advogar, sempre quis, era talvez a única da turma que quisesse advogar nos semestres seguintes. E o que aconteceu? Eu trabalhava no escritório, fazia estágio no escritório, e aí fiz uma prova para ser contratada, tudo, passei nessa prova, mas assim, as condições de trabalho eram muito complicadas. Era longe de casa, o salário era muito pouco, não tinha participação nenhuma. E aí foi que eu desestimulei. Que aí eu cheguei em casa, eu lembro, conversei com meu marido, falei, tá saindo um concurso para defensoria, né? Que era algo que me estimulava, estaria dentro do que eu pretendia fazer na minha vida, mas eu nunca quis ser servidora pública, eu não gosto de rotina, eu não gosto de nada muito definido, eu nunca tive essa ilusão. E eu chorei muito no dia que eu decidi, Rodrigo. Eu passei a noite chorando, falando, gente, eu tô abrindo mão do meu sonho que é advogar. Eu sempre amei advogar. E o dia que você me ligou, fazia exatamente 2 semanas que eu estava estudando para concurso. E eu estava estudando assim, certinhos, as horas de concurso certinhas, mas eu estava fazendo algo que eu nunca tinha imaginado fazer na minha vida. Era como se eu estivesse abrindo mão de um sonho, que sempre foi advogar. Esse é o detalhe, que aí o Rodrigo me ligou, e aí continua. E aí eu liguei para Carol e falei, Carol, vamos montar o escritório juntos. Eu estava vivendo uma fase de mudança de vida, né? Eu tinha acabado de sair de um grande escritório aqui em Brasília e tinha tomado a decisão de que seria a hora de montar a minha própria banca, né? Eu tenho 15 anos como advogado, mas desse escritório aqui em Brasília já tive sociedade lá no começo da carreira, mas nos últimos anos, aqui em Brasília especificamente, eu não tinha escritório ainda. Foi quando eu decidi montar o escritório, fiz o convite à Carol e nós montamos um escritório, começamos aos trancos e barrancos e fomos passo a passo crescendo. Hoje, a gente pode dizer que nós temos uma pessoa jurídica, um escritório, uma banca, com muita responsabilidade, com muito trabalho, investindo sempre na qualificação profissional. E a trajetória de Carol é uma trajetória fantástica. Carol, ela já advogou na área trabalhista, né? Assim que ela começou na advocacia, na área trabalhista, mas desde a época da faculdade, e esse caso que eu contei lá do Confer é um caso marcante, Carol sempre foi apaixonada por direito de família. E aí eu queria que você contasse um pouco do início da sua carreira, o que te fez querer ser advogado, qual foi a família, o que te instigou a pensar em advogar? Onde surgiu isso? Gente. A partir de quê? Pois é, e como eu caí de paraquedas no direito do trabalho, né? Porque eu sempre fui realmente apaixonada por direito de família. Eu lembro que a aula de direito de família era aquela aula que eu não piscava, que eu não chegava atrasada, que eu não faltava. Eu sempre amei direito de família. Só que lá na faculdade, lá no CEUB na época, você tinha que se concentrar numa área, acho que no 7º semestre. Eu acabei me concentrando na trabalhista também, talvez por influência do meu tio, eu ouvia muito sobre direito do trabalho, e acabei me concentrando na trabalhista. Mas para vocês verem que já era uma paixão direito de família, o meu TCC foi em direito de família, e Rodrigo, você lembra que foi exatamente esse tema da concessão da licença do período de licença maternidade para o pai adotivo solteiro, porque na época tinha muita controvérsia, porque a adoção não era concedida para casais homoafetivos. Então, o que eles tinham que fazer? Tinham que adotar sozinhos. Então, tinha muita controvérsia em relação a isso. Nós vamos adotar uma criança e não vamos ter um período de convivência, né? Enfim. E o meu trabalho de conclusão foi nesse sentido. Mas eu acabei indo no início para a área trabalhista. Mas sempre aquilo lá dentro, assim, gente, meu sonho é direito de família, de família. Eu nunca deixei de acompanhar as coisas de direito de família. E o escritório que eu trabalhava, trabalhista, era só TST. E aí, quando eu vi a realidade da primeira instância nesse outro escritório, gente, eu falei, direito de trabalho não é pra mim, eu não gosto de direito de trabalho. E aí, uma coisa que o Rodrigo, assim, eu sou eternamente grata, que o Rodrigo abraçou esse meu sonho. Eu falei assim, Rodrigo, meu sonho é direito de família, eu quero fazer direito de família, você tem meu apoio. E desde o início, eu, zero, né, não tinha experiência nenhuma de advocacia e de direito de família, ele abraçou esse meu sonho e ele me apoiou para eu fazer direito de família e até hoje sou apaixonada pela área. Quem me conhece sabe que é a minha paixão, direito de família. Quem tem que agradecer aqui sou eu, primeiramente, né? Primeiro pelo compromisso como estagiária. Eu acho que vale... Quem estiver assistindo a nossa live, principalmente quem for estudante
que ainda está pensando em estagiar ou já estiver estagiando. Eu acho que o compromisso que você demonstra durante um estágio, ele forma muito a sua mente. O advogado que você vai ser, o juiz que você vai ser, o promotor que você vai ser. Eu acho que esse compromisso durante o estágio, ele meio que define qual vai ser o seu DNA de advogado, de advogada. E quando você fazia o estágio lá naquela época, 20 anos, você já se doava de uma maneira para o estudo científico do direito, né? De passar um parecer para você, passar uma análise de um processo administrativo ou de uma ação judicial. O compromisso que o estagiário ele demonstra ali naquele momento de aprendizagem é mais do que um compromisso de saber, mas é o de querer saber, de querer estudar. E isso define muito quem você é. Por isso que quando eu pensei em você, eu não pensei em alguém que eu estaria fazendo algo para ajudar. Não, eu pensei em alguém que eu sei que estaria do meu lado para aguentar o rojão, que é a advocacia, e você virou não apenas advogado, você virou advogada, você virou administradora do escritório também, junto comigo. Você que organizava as finanças do escritório. E aí depois foi cada vez mais se consolidando na advocacia que você tinha como um sonho mesmo, e que você hoje dá show, né? Para quem não sabe, Carol faz parte do IBDFAN, Carol é advogada especialista em família, dá palestra em direito de família, mas muito além do que isso. Carol, quando ela pega uma causa de direito de família, é algo que ela toca com o coração e com a mente, na teoria, na prática, e é hoje realmente uma referência, hoje em Brasília, nos debates de direito de família. Carol, essa é uma área muito, muito simbólica, né? Uma área, na verdade, uma área muito sensível, a palavra correta é essa. Ela é sensível porque em todos os conflitos de direito de família, você não faz apenas uma análise da questão jurídica. Você tem que fazer um pouco a análise das deficiências humanas também, né? Que todos nós temos. Qual é a sua estratégia para não se deixar contaminar totalmente? Porque contaminar a gente acaba nesses conflitos de pessoas que estão passando muitas vezes o pior momento das suas vidas. Rodrigo, eu acho que esse é um grande desafio para quem escolhe o direito de família. É não se contagiar, é não pegar para si a emoção do cliente, né? Claro, não pode ser insensível, e aí existe uma linha tênue entre a sensibilidade do advogado de família e o envolvimento emocional. A gente não pode se envolver emocionalmente na causa, e esse é um grande desafio. E isso eu vou falar para vocês que melhora muito com a experiência. No início, a gente ouve cada história em direito de família, assim, que não acredita. Eu falo que a ficção imita a vida, né? Porque a criatividade das histórias reais é absurda, assim. Então, claro que no início você fica impressionado, você sonha, você fica envolvido emocionalmente, por mais que você tente controlar. Mas eu acho que com o tempo você vai aprendendo a controlar suas emoções, a não entrar na emoção do cliente. E uma coisa que eu falo muito aqui para o pessoal do setor aqui do escritório, que eu coordeno, é você sempre saber que existe um outro lado da história. Já aconteceu várias vezes de eu atender uma cliente que apresenta uma versão do caso, e aí quando a gente vai ver os documentos, quando a gente ouve a outra parte e os documentos envolvidos e as provas, a versão dos fatos é totalmente diferente. Então, eu acho que esse é o grande desafio. E aí, a dica que eu dou é: tente não se envolver emocionalmente, né? Tente racionalizar aquele atendimento, a sua análise posterior do caso, porque isso atrapalha muito. Quando você se envolve emocionalmente na causa, você pode atrapalhar o seu cliente, né? A gente vê muitos casos, Rodrigo, em audiência, por exemplo, de advogado comprar aquela briga, ter raiva da outra parte, ter raiva do advogado da outra parte. Ixi, eu tenho cada história. Tem um processo, uma vez, que foi lá em Sobradinho, que o advogado, gente, eu olhava assim pra cara dele e falava: bom dia, doutor. Boa tarde, doutor. Ele virava a cara assim, ó, como se eu fosse inimiga dele. E uma coisa que a gente fala muito no direito de família, no BDFAN, é que o papel do advogado, principalmente o advogado de família, é de resolver a questão. Nós somos resolvedores de problemas. Se você inflama a questão, se você entra na emoção do cliente, você já sai perdendo. A gente não pode se envolver emocionalmente. A gente não pode deixar
que as situações nos abalem como abalam o nosso cliente. E, além disso, a gente tem que tranquilizar nosso cliente, a gente tem que passar segurança e passar racionalidade para resolver a questão envolvida. E não deixar nunca de ter a sensibilidade. De ter a sensibilidade para saber o que aquele cliente está passando, para saber o que todas as partes envolvidas no processo estão passando. Mas esse perfil do novo advogado de família, Rodrigo, e que eu acho que é imprescindível no exercício da profissão, principalmente em direito de família, é de resolver. Né, é de buscar resolução amigável, buscar a realização do acordo. O próprio Código de Processo Civil novo, ele traz uma diferenciação no que se refere às ações de alimento, às ações de família. Por exemplo, um exemplo só que eu trago para vocês. A petição inicial, que vem os fatos enfim, o pedido. A petição inicial, que a gente dá início ao processo, quando a outra parte é citada no direito de família, essa petição não vai junto. Pelo novo CPC, ela não pode ir junto. Isso por quê, gente? Porque a primeira coisa que tem na audiência, no processo, é uma audiência de conciliação, ou mediação, no caso. Então, se a pessoa já vai com aquela versão dos fatos contada pela outra parte, ela já vai inflamada. Ela já vai querendo responder, querendo se defender, querendo inflamar a questão. Então, a gente tem esse papel e essa função social de buscar o acordo sempre que possível. Porque o acordo, gente, é o melhor. Principalmente quando eu falo de criança e adolescente. Porque quem sabe o que é melhor para os filhos são os pais. Quem sabe qual a melhor forma de convivência que vai ser estabelecida na realidade daquela criança e daqueles pais são os pais. Muitas vezes, a sentença de um juiz, aquele papel, não vai resolver os conflitos. E aí o casal tem que ficar entrando na justiça para resolver, às vezes, questões que poderiam ser resolvidas amigavelmente. É claro, Rodrigo, que não é todos os casos que a gente consegue um acordo. Mas eu acho que é fundamental, faz parte da nossa função social, buscar esse acordo. Tentar resolver de forma amigável. Seja antes do processo, seja nessa audiência de mediação, porque a gente ainda vê muitos advogados agindo assim dessa forma, como eu contei para vocês, que o advogado nem olha na minha cara. Não vai ter acordo desse jeito. Não, eu não faço acordo. Eu já ouvi de advogado assim. Eu sou conhecido por não fazer acordos e se gabar disso, né? Então, é surreal. Então, eu acho que é muito importante, principalmente quando eu falo de relações afetivas, de sentimentos. Quem está se divorciando, por exemplo, e que tem filhos, eles vão ter uma relação parental após o divórcio para o resto da vida, gente. É um vínculo que não vai se encerrar após o processo, né? Diferente de um contrato civil, por exemplo, que aquela questão está encerrada. Não! O direito de família, ele envolve uma relação pretéria, uma relação afetiva. E a gente sabe que quando envolve sentimentos, a gente tem que ter sensibilidade. Quando envolve sentimento, as partes não estão bem, não estão totalmente, não estão no seu estado melhor emocional para resolver. Então, a gente tem um papel mais importante ainda de atuar juridicamente, de acolher. Uma coisa que eu aprendi com você é que aquele primeiro atendimento, claro, é importante você falar das questões jurídicas, dos direitos, mas aquele atendimento, em regra, a pessoa quer um acolhimento. Ela quer um acolhimento jurídico. Ela quer ser ouvida, ela quer trazer o problema, ela quer alguém que ajude na resolução desse problema. E claro que às vezes a gente tem que ser firme, né? A gente tem que ser duro. Um outro problema, um outro desafio que eu vejo, principalmente nos advogados que acabam de entrar no mercado de trabalho, Rodrigo, é que além de comprar a briga do cliente, além de se envolver emocionalmente do cliente, fica um pouco refém do cliente, não tem coragem de ser firme, não tem coragem de falar, não, isso aqui você não vai conseguir na justiça, isso aqui você não tem direito. E aí, deixa eu contar um caso, que eu adoro contar causos, né? A gente aqui no escritório, a gente atende sindicato, então a gente tem caso para dar e vender, história para dar e vender. E teve uma vez que eu atuei num caso de indenização por infidelidade. Rodrigo, eu estava pelo homem, né, que era o nosso cliente. E ele tinha se envolvido com uma pessoa, já separado de fato da esposa. Ele tinha se envolvido numa relação. E a ex-esposa dele fez essa ação de indenizatória, pedindo uma indenização pelo suposto constrangimento dela nessa relação que ele teve com essa outra mulher.
Assim, a gente juntou as provas que o relacionamento começou depois do término da relação. A gente que atua na área, Rodrigo, a gente sabe que esses casos de indenização por infidelidade são casos muito específicos, são casos que realmente existe uma forte humilhação, um forte constrangimento, e aquilo tem que ser provado. E aí o Muita, que aconteceu? Oi, não entendi, não, travou. muita dor. É muita dor. Muita dor. E aí aquela pessoa já está sofrendo pelo término da relação. E aí eu acho que, olha um exemplo que eu te digo assim, que a gente tem que ter um papel muito importante e responsabilidade da nossa função social de advogado. Chegamos na audiência. A outra parte, Rodrigo, a parte autora, levou até o pastor da igreja, uma amiga muito amiga, assim, pessoas, foi tão constrangedor que foi na vara civil, todos eles testemunharam. Foi tão constrangedor aquilo e ela não tinha a menor chance de ganhar. As próprias provas que ela juntou eram totalmente, comprovavam que o relacionamento tinha começado depois da relação. Então, nós, como advogados, nós temos que falar para o cliente, não, você não tem direito a isso. Eu não vou ajuizar essa ação é temerária, essa ação só vai piorar a sua situação emocional. Pra você ter ideia, as testemunhas, o pastor, por exemplo, ele só sabia sobre os fatos após o divórcio, porque ela procurou ele após o divórcio. Então, as testemunhas foram totalmente inúteis, serviram só para deixar aquela situação daquele casal mais difícil. Então, acho que esse é um grande desafio nosso. Falar não também. A gente tem que saber falar não para o cliente. Eu acho que tem um ponto aí. Primeiro, tá todo mundo ouvindo a gente bem? Às vezes tá aparecendo aqui Carol travando para mim. Eu queria saber. Você tá me ouvindo bem, Carol? Eu tô te ouvindo bem. Ah, então Tá um pouco embaçada para mim a sua imagem, mas é, tô te ouvindo bem. tem uma coisa estranha no sinal de internet. Vou tentar ver se eu melhoro aqui, mas vamos continuar. É o seguinte, o papel do advogado de família, ele é um papel diferente de todas as demais advocacias, porque de todas as outras áreas do direito. Porque nós não lidamos apenas com uma questão meramente legal da lei, né? A gente está lidando ali com histórias que poderão definir o futuro de diversas pessoas. Tem um caso, por exemplo, Carol, e do passado, é um caso muito antigo, em que uma jovem me procurou para tratar de um problema que ela queria resolver, de alguma maneira, saber se eu poderia ajudá-la. Ela estava há 15 anos sem falar com o pai. Por quê? Porque o pai, há 15 anos, né, 15 anos antes, ele tinha sido preso por não pagar alimentos. E quando ele foi preso por não pagar alimentos, ele se recusou a pagar, acabou ficando mais tempo preso do que deveria por orgulho, por raiva. E aí, simplesmente, um pai que era muito presente, ele desistiu da relação com a filha. Eles ficaram 15 anos sem falar. E a única coisa que ao longo desses 15 anos ele falou, quando ela tentou conversar com ele, foi: você sabe o que estava escrito, o que sua mãe escreveu na petição da ação de alimentos? E aí o que acontece? Como ela já tinha mais de 18 anos, quando houve o ajuizamento da ação de alimentos, a mãe fez com que a advogada colocasse muita. Acho que tem um papel da advogada ali muito, muito forte. E foram escritas coisas muito pesadas contra o pai. Mentiras, falsidades, coisas que magoaram ele. Como ela já tinha mais de 18 anos, ela assinou a procuração. Então a ação foi proposta por ela também, além dos outros irmãos que eram adolescentes. Então, o papel do advogado foi um papel central para um pai ficar sem falar com a filha por mais de 15 anos. A dor que aquele homem sentiu a partir da escrita de uma petição foi algo que demarcou ele para todo sempre. O que essa história que eu trago aqui, ela define? Ela define o seguinte: o papel do advogado na hora de escrever e na hora de se pronunciar, dentro dos autos processuais, até mesmo nas reuniões, ele é um papel central, não para o processo, não para a causa jurídica, mas para o porvir de todas essas pessoas que estão ali envolvidas. Então, quando eu vejo um advogado que ele se utiliza de palavras desrespeitosas numa petição, quando ele coloca coisas que não precisam ser colocadas, por exemplo, hoje em dia, ao contrário de outras épocas em nosso país, o divórcio é um direito de qualquer uma das partes. Se uma das partes quiser divorciar, ela não precisa da autorização da outra. Ela só precisa, Exatamente. né? E aí, nesse aspecto, para que muitas vezes
tentar colocar a culpa em alguém pelo término da relação, se isso não vai Exatamente. ter um elemento jurídico interessante no processo. Você ainda consegue vivenciar na prática, Carol, essa responsabilidade que o advogado tem em mãos quando atua num processo judicial envolvendo o direito das famílias? Nossa, demais, Rodrigo, demais. Essa parte de escrever a petição, você vê, olha o seu caso, como é simbólico. Que razão eu tenho de colocar a respeito da vida conjugal do casal numa execução de alimentos? Execução de alimentos é o valor, uma tabelinha, está devendo o valor X, junta os extratos, se possível, qual a necessidade que eu tenho de falar sobre a vida daquele casal ou falar sobre o exercício da paternidade com o filho? Nenhuma. Esse é o tipo de conduta do advogado que vai inflamar aquela relação. Já houve um tempo em que a culpa tinha relevância jurídica, né? A culpa no casamento hoje em dia nenhuma, como você falou, hoje em dia basta querer, uma das partes querer se divorciar. Inclusive, a gente está tendo várias decisões de divórcio liminar. Liminar sem ouvir outra parte, ou seja, é um direito o divórcio, independente de quem causou ou não. O que eu faço nesse caso, Rodrigo? Enfático do... E aí, nesse relato, ela vai colocar tudo. Aí ela vai colocar tudo mesmo, a emoção dela, os detalhes e tudo. E cabe a mim, cabe a nós, advogados, fazermos a triagem do que tem relevância jurídica. Daqueles fatos que foram ditos, quais são fatos jurídicos? Quais fatos que têm relevância no meu pedido? Esse exemplo de pedido de alimentos. Falar sobre o exercício da paternidade, falar sobre a relação conjugal que eles tiveram durante o casamento ou durante a união estável, não tem nenhuma relevância. Aquilo só vai servir para inflamar. Um outro ponto importante nesse exemplo que você deu, Rodrigo, é que tem certas coisas que podem ser resolvidas antes da prisão, por exemplo. Existe uma polêmica muito grande dentro do direito de família, dos doutrinadores, das doutrinadoras, sobre a prisão por dívida, né? Ela foi suspensa nesse período, aliás, a prisão em regime domiciliar foi aplicada nesse período de pandemia, mas ela já vinha sofrendo muita crítica. Por quê? Qual que é o entendimento de quem é contra a prisão por dívida? Gente, eu vou prender a pessoa, ela não vai ter como pagar. Se ela já não tem como pagar, para que eu vou prender a pessoa? Então, quem é contra alega isso, que é uma medida drástica, que não vai resolver o problema, enfim. Só que a minha opinião hoje, Rodrigo, na prática que a gente tem muitas execuções de alimentos, é que tem casos que realmente o devedor ou a devedora, ele só paga com aquela possibilidade de ser preso. Então, hoje, eu acho sim que ainda ela é necessária no Brasil. Tem países que já não é necessária, tem países, inclusive, que existe um fundo previdenciário de, de reserva para nos casos de inadimplência de alimentos. Então, pode haver outras possibilidades, mas enquanto não há outras possibilidades, eu acho que ainda a prisão por dívida ela é necessária aqui no Brasil. Mas, como a gente fez muito na pandemia, por exemplo, pode ser feito um acordo antes de ajuizar, né? Eu acho que tem que tentar, sim, a pandemia. A gente viu muitos casos Digamos, é o último degrau, né? Assim, é uma Isso. medida que tem que ser, só pode ser tomada depois de diversas outras tentativas, né, Carol? Exatamente. E tem que ser muito bem analisado. Entra de novo a nossa questão da função social. O advogado tem que ter essa sensibilidade de saber quais os casos que realmente ela é necessária, quais os casos que ela pode vir a resolver a situação e quais os casos que ela não pode. Hoje, pelo novo CPC, o juiz ele tem a possibilidade de aplicar várias medidas coercitivas. A gente já teve decisão de suspensão de CNH, suspensão de passaporte. Então, existem outras possibilidades de receber esses alimentos que não são da prisão. Eu acho que o caso tem que ser muito bem analisado. Por exemplo, essa situação da pandemia. Houve uma mudança de capacidade contributiva dos devedores e devedoras de alimento muito repentina, em muitos casos. E o que a gente buscou fazer? Acordos temporários, até o fim da pandemia, ou até um certo mês. Então, eu fazer um acordo, por exemplo, Rodrigo, nesse período de pandemia, que vai resolver a situação, ainda que o devedor ou a devedora pague parcelado, é muito melhor do que eu fazer uma execução pelo rito da prisão, que até no período da pandemia estava suspenso. A pessoa era presa domiciliarmente. E domiciliar, a gente sabe que muitas vezes não tem essa efetividade, uma vez que estava todo mundo dentro de casa. Então, você tem que pensar sempre. Eu preciso resolver o problema do meu cliente. Qual é o problema? Está sem receber dinheiro, está sem receber alimentos. Talvez eu possa abrir mão por um período de um valor específico, de um percentual dos alimentos, mas aquela criança vai receber aquele alimento.
Será que se eu mandar prender, ela vai receber o alimento? Tem que ser analisado caso a caso. E a gente tem que ter muita responsabilidade. Eu diria que esse acaba sendo um trauma que fica marcado na família e que só pode. Claro, a criança que não está recebendo os alimentos, que está numa situação de dificuldade, é um trauma gritante. Mas para poder resolver esse dano com a prisão, tem que ser de fato o último degrau de uma escada que não é fácil. É uma escada que não é fácil. E eu vejo, eu fico muito orgulhoso de ver a sua forma de encarar o direito de família como um todo, né? E esse papel da responsabilidade do advogado. Carol, existe tranquilidade na advocacia do direito das famílias? É Não. possível um advogado não se surpreender? Porque é algo que é muito interessante que eu vejo aqui no escritório é a capacidade que nós temos de encontrar histórias inusitadas é algo gritante, é algo assim muito forte. Nós temos uma larga experiência já, mas a realidade da vida é muito mais surpreendente. Muito. Você poderia dizer essa parte da advocacia de família não tem tranquilidade, não tem estabilidade. É uma criatividade constante, cotidiana. Qual foi um dos casos mais sensíveis, mais simbólicos que você já atuou? Se é que você pode falar mesmo sem contar o nome das partes, mas contar em forma de Eu causa mesmo. vou contar um muito emocionante, que eu me emocionei mesmo, que vou tentar não falar detalhes, obviamente, né, que nossos processos são segredos de justiça, mas dá para contar, sim. É uma história de um pai que procurou a gente, que estava afastado do filho por anos, muitos anos mesmo, porque a mãe praticava alienação parental. Ele morava em outra cidade, então toda vez que ele vinha ver a criança, ela ou trancava a casa ou fingia que não tinha ninguém, ou então ela viajava. E ele avisava por telegrama, sempre. Nossa, ela fez muita coisa. A Raíssa, nossa advogada criminalista, até atuou comigo na parte criminal, porque ela chegou ao cúmulo, Rodrigo, de denunciá-lo, falando que ele tinha invadido o domicílio dela e falando que ele tinha pulado o muro. Só que ele não tem condições físicas de pular o muro, por causa de um problema que ele tem. É uma Ela chegou pessoa ao com cúmulo de deficiência fazer física, isso. né? Exatamente. Só para Um explicar isso, problema de deficiência a pessoa não física. tinha como pular o muro porque é uma Não pessoa com uma tinha. Era deficiência impossível. física impossível, uma situação totalmente impossível ele pular o muro. Totalmente impossível. Então ele não conseguia mesmo ver essa criança por anos. E lá no processo dele já tinha tentado processualmente lá no Rio de Janeiro e não tinha obtido êxito nenhum. Aí ele procurou a gente ajuizou a demanda de alienação parental com pedidos liminares de ampliação de convivência. E em uma dessas vindas a Brasília, o juiz marcou uma audiência no dia. E a gente foi lá na audiência e o filho dele sairia da escola naquele mesmo dia às 6 da tarde. A audiência era 2 da tarde. A mãe fingiu que não estava em casa, então não foi citada, mas nós descobrimos que ela estava sim em casa, estava sim em Brasília, mas ela mentiu nos autos que tinha viajado. E aí o juiz deferiu o nosso pedido dele sair lá da audiência, buscar o filho na escola e ficar durante 1 hora com o filho na escola. Fomos lá cumprir correndo com ele essa decisão. A princípio, a diretora foi totalmente contra, que a mãe tinha dado claríssimas instruções, que o pai não poderia ver a criança, enfim, um absurdo, Rodrigo. E aí eu estava com a Raíssa e a gente teve que insistir, falando que seria descumprimento de decisão judicial, enfim. Até que permitiram. Rodrigo, ele abraçava essa criança e chorava, e tirava foto, assim, e eu com lágrimas nos olhos, assim, com o olho cheio d'água. Aquela alegria daquele pai foi algo indescritível. E deixa eu contar mais um desafio que eu tive nesse processo, porque a gente sabe, ontem teve um evento brilhante de alienação parental, que a Renata falou muito disso, que a dificuldade que a gente tem da lei da alienação parental ter efetividade ainda no Brasil, né? Não deixa de ser uma lei nova, uma lei que ainda tem muita crítica. Existe caso de má aplicação realmente, mas eu considero uma lei maravilhosa, né? Uma lei porque a convivência familiar é um direito fundamental da criança e do adolescente. E o Estado, como a sociedade, como a família, tem o dever de proporcionar isso à criança e adolescente. Raíssa, faltou a parte da mãe chegando na escola, vou contar, Raíssa.
O que aconteceu? A mãe, que até então estaria viajando, apareceu na escola fazendo escândalo, agredindo até nós advogadas. Gente, coisa de filme. Então foi uma luta muito difícil esse processo, porque foram anos de processo e mesmo com a decisão ela continuava nas práticas de alienação parental. E o juiz responsável, ele marcou várias audiências e ele insistia que a gente fizesse acordo. Gente, você tem que fazer acordo, tem que terminar esse processo. Falei, excelência, fazer acordo nesse caso, você sabe que eu busco sempre o acordo, mas fazer acordo nesse caso seria desistir da declaração de alienação parental. A Renata até falou ontem que é muito complicado o acordo em ação de alienação parental. Então, não, mas a gente pode fazer um acordo da convivência, mas vamos desistir desse, vamos encerrar esse processo tudo. E eu insistia, Rodrigo, não, não dá, não dá. Foram várias audiências. E ele ainda falava assim, eu não posso declarar uma alienação parental no passado, porque agora tá tudo bem, agora ela cessou. E eu falava, excelência, ela só cessou porque existe o processo judicial. A partir do momento que o Exato. processo judicial encerrar, vai continuar essa situação, tem que sim ser sentenciado, enfim, a gente precisa de uma declaração de alienação parental realmente. E foram, Rodrigo, foram várias, assim, veio o parecer do Ministério Público falando justamente isso, que a alienação parental tinha ficado no passado da relação, que agora estava tudo bem, então um parecer negativo, gente, não é possível. O tanto de prova que a gente tinha, Rodrigo, das vezes que ele veio a Brasília e não conseguiu ver, e-mails, a gente tinha muita prova da alienação, e mesmo assim, vamos encerrar o processo, a gente insistiu e não encerrou. E aí, no finalzinho do processo, ela cometeu mais um ato de alienação, gravíssimo. Chantageou numa numa questão financeira, falando que ia falar para o filho mal do pai, e aí a gente juntou nos autos. E aí o processo voltou para o Ministério Público deu um parecer maravilhoso, brilhante. Ele especificou cada ato de alienação parental dela, em todos esses anos. Foi uma sentença brilhante, declarou alienação parental, multa por ato de alienação parental, ampliação de convivência, foi uma sentença brilhante. O processo subiu, ela recorreu, a gente conseguiu manter a sentença de primeira instância. Então, foi um processo que marcou muito, porque foi muito emocionante. Muito emocionante. Carol, eu acho que esse é um caso muito especial por conta do pai ser uma pessoa com deficiência física, por conta de toda a crueldade que foi praticada contra ele e como a justiça conseguiu Rodrigo, exercer um papel só importante, né? Só um complemento e uma violência contra essa criança, gente. Sim. A criança ela tem vários traumas. Um afastamento dessa forma, uma conduta dessa, é principalmente uma violência contra a criança e contra o direito dela de exercer sua convivência com seu pai, nesse caso. Tem muita alienação também praticada por as mães, tá? Eu estou contando um caso de um pai, mas também existe alienação por parte das mães, ou por parte dos É dos pais. pais contra as mães. Exatamente, exatamente. Mas nesse caso em específico, os danos sofridos pela criança ficaram claríssimos. Sim. Claríssimos. E é difícil recuperar, viu, Rodrigo? Difícil recuperar. Anos Eu de acho que, afastamento. eu acho que é um trauma que fica para sempre, né, Carol? Porque assim, não dá para Sim. você recuperar a forma como muitas vezes uma mãe travou, voltou. Uma forma como a mãe tratou aquele caso, tratou aquela circunstância, aquele momento, e as informações elas entram na cabeça da criança e é difícil sair. E eu não estou nem dizendo que é difícil se reconciliar com o pai, não é essa a questão. Mas os danos causados ao desenvolvimento mental da criança, eles ficam para sempre, né? É um trauma que E o precisa ser tempo tratado. perdido, né? E a fase que o pai perdeu e que a criança perdeu, de começar a Exato, falar exato, do exato, exato. crescimento, os momentos perdidos, eles não retornam. É. Então, eu acho a lei, assim, maravilhosa. A gente só tem que, nós advogados temos a função social de fazer que ela seja cumprida. Eu acho que a nossa live acabou indo por uma conversa de causos, porque são causos muito interessantes, eles acabam chamando muita atenção. Eu diria que o caso mais interessante que a gente atuou aqui no escritório, que você foi a protagonista, é aquele caso que a gente não vai falar o local, nem nada que dê referência, mas é uma história bem que eu vou contar e você melhora a história dela. É uma história de uma cidade do interior, de um estado qualquer do nosso país, em que uma moça ela se relacionou com um rapaz. Ela trabalhava na casa desse rapaz, da família desse rapaz, e ela acabou se relacionando com o filho dos patrões dela. Um caso clássico, né, da cultura brasileira.
e da história de violência, muitas vezes, contra os profissionais da área doméstica. E ela se relacionou com esse rapaz e ela teve um filho com esse rapaz. Só que por uma questão de saúde, já na época, a família toda sabia que esse rapaz ele era estéril. Ele não podia ter filhos, né? Ele não Ah, podia ter filhos. maravilhoso. E aí, ele, como ele não podia ter filhos, e ela tinha dito que tinha engravidado dele, todo mundo disse que ele, na verdade, que ela traiu ele. E o pior, traiu ele com o irmão dele. Era o que as pessoas imaginavam. Porque o filho acabou muito parecido com o pai, né, com o irmão dele. E aí ela viveu a vida toda em sofrimento por conta dessa história. Nunca mais beijou um outro homem, nunca mais ficou com outro homem. Ela se guardou, digamos assim, para todo sempre. Mas ela nunca teve, vejam bem, ela nunca teve coragem, por conta da pressão social e até mesmo a pressão na cabeça dela, ela se travou, se trancou nesse trauma. Ela nunca teve coragem de fazer o exame de DNA. O que acontece? 40 anos depois, quando essa mulher ela morreu, o filho, depois que ela morreu, decidiu fazer aquilo que a mãe nunca tinha autorizado ele a fazer. Decidiu fazer o teste de DNA. E qual o resultado desse teste? Me conte, Carol. Gente, só alguns detalhes muito interessantes. O pai morreu, né? O suposto pai morreu. E o sonho dele era ter um filho biológico, mas ele era diagnosticado estéril. Ele não tinha condições de ter um filho biológico. E como o Rodrigo disse, esse foi um dos motivos pelos quais ele terminou o relacionamento, né? A história de amor. Porque, como ele era estéril, ele tinha certeza que ela tinha traído ele. E a questão da diferença social também contou muito para isso. E aí o que aconteceu? Os parentes que poderiam ter feito o exame de DNA se negaram. Então teve que fazer, nesse caso, uma exumação do corpo. E o filho, o autor da ação, que ele ajuizou, o que ajuizou a ação, ele tinha todos os documentos em branco, onde se referia à filiação, né? O pai estava em branco. Então ele sempre falou assim, durante a ação, ele falou, olha, o que eu quero é só o nome, o que eu quero é só que o meu pai conste no meu nome. E os parentes tinham certeza que ele não era filho, tinha certeza absoluta, gente. E foi feita a exumação e ele era o pai. Ou seja, ele morreu achando que o amor da vida dele tinha traído ele e que ele nunca pôde ter tido um filho biológico, quando na verdade ele tinha um filho biológico. Essa história é de E novela, assim. ela morreu apaixonada. Porque um detalhe cruel dessa história, gente, um dos detalhes mais cruéis dessa história eram as cartas de amor. Lembra disso, Carol? Das cartas Sim, de amor que estavam a nos mulher autos. estão nos autos, as cartas de amor que ela escrevia para ele e que nunca era respondido, que as cartas não eram respondidas. Ou seja, nós estamos falando aí de 40 anos de uma história de amor em que o homem morreu sem ter o filho biológico, porque era certo que ele era estéril, que ele morreu sem ter um filho biológico e sem ter tido o prazer ou a satisfação de ter vivenciado aquele amor. E uma mulher que nunca viveu nenhuma outra relação amorosa, romântica, sexual, seja o que for, porque ela não conseguiu fazer com que as pessoas acreditassem nela. Tudo isso por conta de um problema da ciência. Ele não era totalmente estéril, ele teve um filho. Exatamente. E isso só se resolveu 40 anos depois, porque houve uma batalha judicial e nós conseguimos fazer a exumação do corpo. E a partir da exumação do corpo foi feito o teste de DNA, porque nenhum outro parente, era um tabu na família, nenhum outro parente se predispôs a fazer o exame de DNA. E somente 40 anos depois, após a morte dos dois, é que nós tivemos a justiça sendo feita. Eu diria que essa Exatamente. história é a história mais forte que Rodrigo, nós e temos olha na que história. interessante. Olha que interessante. Ele, o autor da ação, sempre colocou na ação que ele só queria o nome. Que ele não ia atrás de herança de nada, que o único intuito dele era ter um pai, era que o pai dele fosse reconhecido. E realmente, ele não cobrou nem o que ele gastou na exumação do corpo, que acho que na época foi caro, foi mais de 13 mil reais. Então, ele não foi atrás dos bens no inventário e ele só quis o nome.
mesmo. O que ele queria era o nome, era ter preenchido aquele espaço em branco em todos os documentos dele. E claro, né, fazer, homenagear a mãe. É muito linda essa história. Muito linda. Essa história é uma história de filme mesmo. E eu diria que ela representa muito do que é da advocacia que você faz, do seu papel como advogada, Carol. E para quem está chegando agora, essa é uma live especial de comemoração dos 7 anos do escritório e é um projeto, na verdade, né? Carol foi a minha primeira sócia. Hoje é alguém que, aliás, nós dividíamos já o trabalho há 10 anos, quando ela foi minha estagiária. Hoje é minha sócia. A gente divide sala há 7 anos, né? Convivendo dia após dia. É uma relação constante. E vou dizer para vocês, como é bom conviver com uma pessoa correta, uma pessoa guerreira, batalhadora, que nos inspira diariamente. Carol, você é uma das pessoas que eu considero com a maior inteligência emocional, sua calma, sua racionalidade, a forma como você lida com as coisas do mundo. Então, a advocacia brasileira tem uma sorte muito grande de ter uma pessoa como você em seus quadros. E eu sou ainda mais sortudo por ter você como sócia, por ter você como companheira de trabalho. Para mim é uma honra estar ao seu lado e espero que a nossa sociedade dure para a vida toda, que a gente esteja juntinhos aí vendo os nossos filhos crescendo. Eu já tenho 2, você está aí na enrolação, mas, a gente já viveu tantas coisas, né? Nossa, gente, é história demais. É história demais. Há 10 anos ou há 2 horas, nós temos muita história para contar e tá fazendo essa live aqui, tá batendo esse papo com você, tem apenas um significado, para que a gente fique registrado, para que daqui a 20 anos a gente possa dar risada assistindo essa nossa conversa de hoje e sabendo que a nossa história de amizade, companheirismo profissional, ela é muito grande e indestrutível. Me fale agora uma coisa para a gente concluir a nossa live. Você é feliz sendo advogada? É feliz aqui no escritório? Quando? Tá acabando já. Passa muito rápido, gente. Olha, eu Muito tô lendo os rápido. comentários, tá? Maravilhosos. Obrigada. Não vou nomear. Elaine Raíssa, não vou nomear. Elaine Raíssa, Rosiane, todos, muito obrigada, viu? Muito obrigada pelos comentários. Você quer que eu fale o quê? Uma história? Não, não. Eu quero que você fale para mim o seguinte. A minha pergunta é para você já fazer as suas considerações finais também. Tá. Você é feliz sendo advogada? É assim que você se realiza? É assim que você constrói a mulher que você é hoje, que você quer ser? E se você também está feliz, né? Ao longo desses 7 anos, se você foi feliz, se você está feliz aqui, se a gente continua essa história por mais 7 anos, ou a gente fecha as portas, encerra tudo e vai embora para casa. Gente, eu sou muito feliz e sou muito privilegiada, né? Mas eu falo que eu tenho sorte, mas eu tenho muita fé, acredito muito em Deus e acho que Deus faz tudo perfeito. Não foi à toa que o Rodrigo me ligou aquele dia, justamente quando eu tinha desistido da advocacia. Eu acho que Deus faz as coisas certas sempre. E eu sou muito feliz na advocacia, Rodrigo, e você sabe muito bem que eu sou muito grata que você teve um papel determinante na minha vida profissional. E conviver com você também é um privilégio, gente, porque o Rodrigo, ele é uma pessoa que estimula, que estimula a gente cada dia da advocacia. Ele é uma pessoa que não tem medo, é uma pessoa que tem coragem, uma pessoa guerreira, batalhadora e alguém que eu admiro demais e que me apoia. E que me apoia desde o início, nos meus sonhos, nos meus projetos. A honra, o privilégio, foi Deus que te colocou na minha vida, eu agradeço demais. E também espero que estejamos juntos até ficar velhinho lá em cima, chamando os estagiários, nos ensinando a mexer no computador. Aliás, vai nem ser mais computador, não sei o que vai ser, né, na época. Vai ser transmissão de Mas pensamento. é isso mesmo, isso ensinando a gente a fazer, porque já estamos ficando velho, viu? Mas assim, eu tenho muita paixão pela advocacia, gente. Eu tenho a sorte de ter você e todas essas pessoas que trabalham comigo no dia a dia. A Evelyn, a Bianca, a Raíssa, a Elaine. Não vou nomear todas, todas, todas. São pessoas maravilhosas, é uma equipe maravilhosa. É claro que nem tudo são flores, né, Rodrigo? A gente tem uns Ave momentos de Maria. desânimo. Gente, tem dia que a gente fala assim, gente, como é que eu escolhi essa área, né? Que a gente fica. Mas, gente.
É tão lindo. Cada decisão, assim, dessas que a gente comentou agora, é uma emoção tão grande saber que você está podendo interferir diretamente na vida das pessoas. Quando você faz um acordo, saber que você proporcionou que aquelas pessoas se acertassem. O papel que a gente faz na vida das pessoas é incrível. E eu acho, Rodrigo, que eu e você temos muito isso. Eu acho que o que faz um bom advogado, além do estudo, o incessante, a gente nunca pode parar de estudar, é a paixão. E a gente tem muita paixão pelo que faz. Eu sou apaixonada pelo que faço. É, como a Sara falou, aquele clichê de não precisar trabalhar, a gente trabalha muito, a gente trabalha pra caramba, mas a gente trabalha feliz. A gente tem paixão no que a gente faz. Isso é muito importante no exercício da advocacia. Eu sou muito grata a Deus, a você, a todo mundo que me cerca por estar trilhando esse caminho que eu sou completamente apaixonada. A gente que é, Carol, a gente que tem muita sorte de conviver com você e agradecer aqui as presenças. Deixa eu ver quem. A Tauge, minha queridíssima amiga Tauge, está aqui com a gente. A Marilene. Mari, beijão. Semana que vem a gente tem uns 10 encontros aí de direito. A Isabela, o Matheus Paulo, o Tiago, a Sara, o João Paulo Amorim, o Ítalo, o Daniel, a Kênia, a Deise, a Raíssa, a Elaine, Karina, meu amor, João Paulo Marques, Claudete Amaral, Rosiana Vilarim e também a Simone Cerqueira. Ah, Simone, meu amor. Minha caríssima amiga, que estava ontem na Ceilândia, comendo uma feijoada ontem à Rodrigo, noite. Rodrigo, e os nossos digníssimos também, né? Tem um papel importantíssimo, porque não é fácil aguentar a Exatamente. gente, não. Tanto o Um beijo César pra quanto a ele. Karina. Não é fácil aguentar, não. Ave Maria. Quando você falou assim, a gente. Quando me pergunta assim, Rodrigo, você é feliz sendo advogado? Eu falo assim, cara, eu amo e odeio advogar umas 10 vezes todos os dias. Quando você pensa em desistir da advocacia, só todos os dias. A gente pensa em desistir e a gente ama todos os dias da nossa vida. Por quê? Porque a advocacia é uma profissão muito intensa. A gente lida com o problema das pessoas. Então, falar sobre advogar é falar sobre os problemas da vida. Como nós falamos aqui, numa área super sensível, que é a área de direito de família. Minha amiga, muito obrigado por essa conversa, por esse bate-papo. Por você, eu tenho um sentimento único, um sentimento de amor. Eu te amo profissionalmente, te amo pessoalmente. Quero só ver seu crescimento. Aliás, já vejo muito seu crescimento. Você é, sem sombra de dúvidas, hoje uma pessoa marcante na área de direito de família, mas como advogada, como mulher, como pessoa que sabe se impor, sabe fazer a defesa dos seus direitos e do direito das pessoas que estão ao seu lado, que estão representadas por você. Eu não tenho dúvida em dizer que você é a melhor advogada de direito de família de Brasília. Algumas pessoas podem ainda não saber disso, mas a verdade precisa ser dita e ficar registrada. Um beijo enorme, fica bem. Um Até beijo, na um instante. beijo. Te amo. Beijo. Obrigada, gente. Tchau, Amei. gente. Beijão.